A indústria de jogos enfrenta crise, com milhares de empregos cortados e projetos de 200 milhões de dólares cancelados. CEOs estão em pânico nos bastidores. Mas em um pequeno escritório em Bellevue, 360 pessoas ganham mais do que todos os funcionários da Electronic Arts juntos. Eles não só vencem, mas também mudam nossa visão sobre o funcionamento das empresas modernas. Se estiverem certos, toda a indústria de jogos não só enfrenta dificuldades, mas opera baseada em uma mentira. Capítulo 1. O fantasma na máquina. Na primeira metade de 2024, 11 mil empregos desapareceram entre as 10 maiores empresas de jogos de capital aberto. A Microsoft encerrou a Arcane Austin. A Tango Gameworks sumiu quase da noite para o dia. O Embracer Group fechou divisões inteiras globalmente. A reestruturação deles causou a demissão de mais de 4 mil funcionários e fechou 44 estúdios. A Sony também não escapou. A reestruturação interna atingiu o ecossistema PlayStation, com estúdios sendo discretamente fechados ou absorvidos. Em toda a indústria, o padrão era idêntico. Parecia que ninguém estava imune, exceto uma empresa privada no estado de Washington. O número de funcionários da Valve permaneceu entre 330 e 360 pessoas. Não houve demissões nem contratações em massa. E também não havia dramas trimestrais. Os números comprovam o status da Valve. A Steam gerou mais de 16 bilhões de dólares em receita em 2025. O negócio total estava projetado para ultrapassar 17 bilhões de dólares. Divida isso pelo pequeno número de funcionários e o valor por empregado chega a quase 50 milhões. A Microsoft, unindo o sistema operacional, Império da Nuvem e Xbox, gera cerca de 1,24 milhão de dólares por funcionário. A Valve tem um valor 40 vezes maior. Documentos judiciais de um processo antitrust de 2021 revelaram algo ainda mais feio para o resto da indústria. O funcionário médio da Valve ganhava cerca de 1 milhão e 300 mil dólares por ano. Esse valor é de anos atrás. Esse número hoje deve ser maior, mas não se trata só de remuneração ou sorte. Ao analisar, a diferença não está no desempenho, e sim na estrutura. Empresas de jogos de capital aberto pressionadas por investidores aumentaram muito as contratações na pandemia e depois demitiram rapidamente quando o mercado mudou. Quando as coisas deram errado, elas não apenas se ajustaram, elas demitiram pessoas em ondas. A Valve não seguiu esse ciclo. O quadro de funcionários deles funciona como um teto rígido, não como uma meta de crescimento. É uma estrutura que permanece dentro dos próprios limites. O que isso diz sobre o restante da indústria? O setor de jogos de 200 bilhões de dólares vem pregando escala há décadas. Estúdios maiores, equipes maiores e orçamentos maiores. Mas esse manual pode ser a doença, não a cura. As primeiras evidências vêm da única empresa que se recusa a participar. Capítulo 2. O milagre do marketing de $0. Nos jogos Alemos AA modernos, os orçamentos não ficam apenas grandes, eles chegam a níveis extremos. O Concord da Sony exemplifica bem isso. Relatórios indicam que o desenvolvimento superou 200 milhões de dólares. Algumas estimativas chegam a quase 400 milhões, sem contar marketing, aquisição do estúdio ou o lançamento. O desenvolvimento durou 8 anos. O estúdio Firewalk, responsável por isso, foi adquirido pela Sony em abril de 2023. Eles apostaram alto em Concord como o próximo grande sucesso de jogo como serviço. No dia em que Concord foi lançado na Steam, 697 jogadores apareceram. O título vendeu quase 25 mil cópias e a Sony o retirou das prateleiras 14 dias depois e reembolsou todos que pagaram. A Sony encerrou a Firewalk 2 meses depois. Anos de trabalho e centenas de milhões foram eliminados em poucos meses. Na mesma época, a Valve lançou o projeto Deadlock no Steam apenas por convite, sem trailer, turnê de imprensa, exclusivo da IGN ou orçamento de marketing. A orientação foi para que avaliadores não escrevessem sobre isso, mas a notícia circulou no Discord. Em 2 de setembro de 2024, Deadlock atingiu o pico de pouco mais de 171 mil jogadores simultâneos. Concord custou à Sony cerca de 287 mil dólares por usuário simultâneo no pico. Deadlock não custou praticamente nada para a Valve. Esse padrão vai além desses dois títulos. Helldivers 2 estourou no início de 2024 quase totalmente pelo boca a boca. Vendeu mais de 12 milhões de cópias em apenas 3 meses. A maior parte do marketing se baseou em memes orgânicos sobre o planeta fictício Malevolon Creek. Manor Lords, criado quase todo por um desenvolvedor polonês, vendeu mais de 2 milhões em 3 semanas, sem investimento em publicidade, apenas com apoio da comunidade. Será que investir muito em marketing realmente afasta o público-alvo desses jogos?
Quando a Sony gastou o PIB de uma pequena nação insular para divulgar Concorde, o que o público-alvo realmente percebeu foi diferente. Eles pensaram, isso é corporativo e está se esforçando demais. O interesse real não vem de outdoors, mas sim da empolgação e do boca a boca. A Valve baseou sua estratégia nisso. Acesso se conquista, não se compra. E isso funciona. Estúdios menores já imitam esse formato. O manual de lançamento com publicidade está morrendo. Algo melhor finalmente mostrou o resultado. Capítulo 3. A anomalia de produção. O mais incomum na Valve não é o que eles lançam, é como tudo funciona de forma coesa. Veja Counter-Strike 2. Não foi só uma continuação. Isso exigiu migração total para Engine Source, 2 sistemas de iluminação refeito e reformulação do código de rede do shooter competitivo mais jogado. E ainda há o hardware. O Steam Deck OLED não foi apenas uma atualização. Foi uma nova revisão de hardware portátil personalizado, projetado em torno do próprio ecossistema da Steam. Até os trabalhos antigos deles mantêm o mesmo padrão ao longo do tempo. Half-Life Alyx ainda é referência em realidade virtual anos após seu lançamento. Cada parte parece separada à primeira vista, mas juntas elas não se comportam como projetos isolados. Elas funcionam como um sistema único que nunca realmente para. E tudo isso funciona com cerca de 360 pessoas, enquanto operam a maior loja digital de PC e mantém alguns dos maiores jogos como serviço do planeta. Agora compare isso com o padrão da indústria. Na Microsoft, EA ou Activision, não é incomum que um único blockbuster AAA exija equipes maiores do que toda a força de trabalho da Valve. Mesmo com tantos recursos, esses jogos enormes têm grandes atrasos. Por quê? Simples. A Valve segue acumulando vantagens. Todo projeto parte de algo já existente. Counter-Strike 2 não precisou criar público. Herdou um que levou décadas para se formar. Deadlock não precisou cuidar de pagamentos ou distribuição, pois o Steam já fazia isso. O Steam Deck não precisou criar um ecossistema de software do zero. O Proton já fazia o trabalho pesado. Nada começa do zero. E por causa disso, a Valve não aumenta sua equipe como outras empresas fazem. Ela permanece pequena por escolha. Não há burocracia de diretoria, nem revisões de grupos focais ou avaliações de acionistas. Equipes menores trabalhando na mesma direção costumam superar as grandes com mais frequência do que as pessoas imaginam. O oposto também merece atenção. Quando uma empresa anuncia a contratação de milhares de desenvolvedores, pode parecer progresso, mas nem sempre traz entregas mais rápidas. Às vezes, ocorre o contrário. Em alguns casos, isso pode significar resultados mais lentos no futuro. Capítulo 4. A hierarquia oculta. Existe uma versão polida da Valve que é repetida em artigos de tecnologia. A hierarquia horizontal. As mesas com rodinhas. O manual do funcionário diz que você pode mudar para qualquer projeto que te empolgue. É uma boa história, mas uma meia-verdade para quem já trabalhou lá. Avaliações no Glassdoor e ex-funcionários mencionam algo ausente no folheto. Camarilha. Não no sentido conspiratório, mas existem grupos antigos de engenheiros seniores, designers e economistas. Eles escolhem discretamente quais projetos recebem verba e quais são engavetados, além de decidir quais novos contratados são integrados e quais são deixados de lado. Um ex-funcionário comparou a dinâmica social a um refeitório escolar com controle do orçamento. Outro descreveu que, tecnicamente, era livre para trabalhar em qualquer coisa, mas não conseguia fazer com que ninguém colaborasse no projeto que escolheu. Mesmo sem cargos formais, ainda existe poder dentro da empresa. O salário pode mudar bastante conforme a opinião dos colegas, que avaliam uns aos outros e definem bônus ou influência. Se alguém não entende as regras implícitas do ambiente, geralmente não dura. A liberdade existe, mas a pressão ao redor também. Para as pessoas que se encaixam, a Valve oferece uma quantidade incomum de autonomia e um salário enorme. Para quem não se encaixa, a saída costuma acontecer rapidamente. Uma empresa de capital aberto não suportaria essa cultura. Compliance e RH interviriam e haveria várias ações coletivas. A intensidade que faz a equipe da Valve render muito acima do seu tamanho não se encaixa nas regras de empresas de capital aberto. O sistema funciona, mas não de forma limpa e idealista como a mitologia sugere. Existe um lado mais duro por trás disso. Fingir o contrário ignora as pessoas que realmente tiveram que viver dentro desse sistema. O modelo prova algo que o resto da indústria negligenciou. Prefira pequenas equipes de pessoas qualificadas e alinhadas à cultura, em vez de contratar em massa. Não copie panelinhas. A lição é mais simples. Reduzir o padrão de contratação para crescer rápido prejudica a empresa. Já quem permanece pequeno por escolha, contrata com cautela.
Ela protege o que mantém a empresa funcionando, e essa empresa pode estar fazendo mais por suas pessoas do que outra que triplicou a equipe só para aparecer bem no LinkedIn, ainda mais quando metade dela foi demitida 2 anos depois. A configuração favorece a operação menor e mais difícil. Os trabalhadores realmente recebem mais e a produção aumenta. Se isso funciona como negócio, já não está mais em debate. Capítulo 5. O Império Passivo. Mas a verdadeira escala da Valve não vem da venda de jogos. A Steam retém cerca de 30% de cada jogo vendido, valor que diminui para editoras com maior volume. Isso já representa um grande negócio, mas é só a superfície. Há também mercados para itens de jogo, especialmente em Counter-Strike 2 e Dota 2. Jogadores trocam armas, skins, amuletos e itens cosméticos em volumes que lembram mercados financeiros, não apenas economias de jogos. E a Valve fica com 15% de cada transação. Só a economia de caixas e skins de Counter-Strike movimentou mais de $1 bilhão em 2023. A receita vem mesmo sem a Valve lançar conteúdo novo. Durante os picos, estima-se que o marketplace gere receita significativa, por vezes superior ao faturamento anual de editoras médias. E nada disso vem do lançamento de um novo jogo. O retorno estratégico é enorme. Enquanto a maioria das empresas de jogos lança novidades trimestrais só para se manter, a Valve não tem essa necessidade. Seus sistemas geram um fluxo constante de dinheiro, permitindo experimentar, cancelar ou pausar projetos, até por uma década, sem pressão para lançar continuações. Eles podem esperar até algo interessante surgir. Compare com uma editora que queima centenas de milhões por trimestre, enquanto conselhos cobram avanços simultâneos em vários projetos de jogos como serviço. A diferença é mais que escala, é margem para respirar. Por que a Valve não agiu como a Microsoft e comprou todos os estúdios? Essa contenção é estratégica. Aquisições obrigam a unir culturas e ampliar equipes, trazendo riscos legais e desafios de gestão que a Valve evitou por 30 anos. Empresas de capital aberto, pressionadas por dividendos ou acionistas, geralmente usam o excesso de caixa para algum fim. A Valve só acumula dinheiro e investe no que interessa. Ser independente mesmo é ter sua própria distribuição, não alugar de terceiros. O que isso significa para estúdios presos em lojas que não são deles? A resposta não é muito boa, mas a forma como a questão é colocada deixa tudo muito mais claro para quem está tentando entender onde estão as verdadeiras vantagens. Capítulo 6. A aposta de 10 anos. Muitos lembram do lançamento do Steam Deck em 2022 e seu sucesso, mas esquecem o que aconteceu antes. A versão completa do Steam Sistema Operacional foi lançada junto com as Steam Machines comerciais originais no final de 2015. Os controles avulsos venderam só 500 mil unidades até meados de 2016, e os consoles venderam ainda menos. Todo o projeto parecia um fracasso. Uma empresa normal teria encerrado tudo. O Google lançou o Stadia em 2019 e enterrou o serviço apenas 3 anos e meio depois. O Crucible da Amazon mal durou 6 meses. A Valve não matou o Steam Sistema Operacional, ela manteve o sistema vivo. Eles criaram o Proton, software que permite rodar jogos de Windows no Linux sem exigir ação do desenvolvedor. Também disponibilizaram partes do programa para todos. Eles seguiram aprimorando o Linux nos bastidores e contribuindo diretamente, sem pressa. Por quase 10 anos, parecia apenas um projeto paralelo caro. Então, em 25 de fevereiro de 2022, o Steam Deck foi lançado. Ele não apenas vendeu, mas criou uma categoria totalmente nova. De repente, uma década de trabalho no Linux criaram a base de um ecossistema de hardware, enfraquecendo o domínio da Microsoft nos jogos de PC. A ideia de que só o Windows sustenta jogos sérios começou a cair. Cada uma dessas compras afastava os jogos de PC do antigo modelo de receita da Microsoft. Funcionou tão bem que os concorrentes tentaram alcançar um futuro que a Valve já construía há anos. Asus, Lenovo, MSI e outras criaram seus próprios dispositivos portáteis com Windows. Você não pode fazer isso como uma empresa de capital aberto. Os acionistas não gostariam de considerar a ideia de gastar 10 anos construindo um sistema operacional. Eles iriam querer ver números na coluna de lucros. A Valve não tem esse problema. Gabe Newell teria mais de 50% da empresa, o que muda tudo, pois não há conselho pressionando por outra direção. Não há pressão por resultados imediatos em detrimento do longo prazo. As decisões não precisam agradar no próximo relatório financeiro, mas sim fazer sentido com o tempo. Capital paciente, usado com paciência, supera facilmente o de curto prazo.
Não é uma disputa justa. Empresas controladas pelos fundadores, ações com classes diferentes e continuar fora da bolsa podem ser essenciais para o sucesso a longo prazo. As pessoas agora estão começando a prestar atenção porque a maioria dessas estruturas está surgindo no setor de tecnologia atualmente. A fórmula agora está clara o bastante para ser copiada. Capítulo 7. O último guardião. Valve divulga o Steam como uma plataforma aberta. Qualquer pessoa com uma conta de desenvolvedor e $100 pode publicar um jogo. A loja se destaca por não fazer curadoria, deixando o sucesso ser decidido pelo mercado. Essa abordagem ganhou a confiança dos desenvolvedores independentes por uma geração. Mas isso não é tudo. O algoritmo de recomendação do Steam esconde silenciosamente milhares de lançamentos de baixa qualidade todo ano. O sistema de recomendação escolhe quais jogos aparecem para cada usuário. Jogos feitos só com assets prontos ficam escondidos. Jogos porcaria gerados por IA, que inundaram todas as grandes lojas, também acabam esquecidos. A Valve agora exige a declaração de conteúdo gerado por IA e bane imediatamente jogos que descumprem regras básicas de qualidade. Então, a ideia de que a Steam não tem curadoria não se sustenta. Ela tem curadoria, só que não de uma forma óbvia. Isso deixa a Valve em situação difícil. Eles lucram sendo vistos como aliados dos desenvolvedores independentes e permitindo que o mercado decida, mas precisam proteger a plataforma. Senão, a loja é inundada com 50 mil lançamentos anuais de jogos ruins feitos no arrasta e solta. Os dois objetivos não são totalmente compatíveis, então a Valve faz o que empresas públicas não conseguem fazer. Eles fazem um meio-termo discreto e prático. Eles aceitam parecer um pouco hipócritas e seguem em frente. Estão protegendo o ecossistema ou agindo como porteiros que decidem quais desenvolvedores conseguem ganhar a vida? Provavelmente ambos. A escala da plataforma foi o que tornou possível a enxurrada de jogos ruins em primeiro lugar. Só em 2025, mais de 20 mil jogos foram lançados na Steam. A Valve desenvolveu sistemas que estruturam o ranking, tornando-o não aleatório. Apesar da bagunça, a sensação de descoberta na Steam permanece. Os jogos ainda conseguem se destacar, mesmo com a loja filtrando, organizando e destacando o que chega ao topo. Enquanto lojas mais novas lutam com a mesma explosão de conteúdo, a Steam não, ela se adapta. Esse tipo de moderação pode ser a única forma de grandes plataformas durarem sem se tornarem editoras autoritárias ou depósitos caóticos de conteúdo. A Valve apresentou um terceiro caminho, mais caótico. Não combina muito com o próprio discurso de marketing deles, mas funciona. Capítulo 8. A virada. Nada disso faz sentido isoladamente. A Valve lança mais produtos que seus concorrentes com bem menos equipe. Ela faz isso sem marketing. Mantém uma cultura que não sobreviveria em empresa de capital aberto, mas ainda entrega resultados eficazes. Não é uma estrutura replicada nos grandes estúdios. Qualquer um desses fatores já parece impossível, mas essa combinação é algo diferente. Funciona porque a Valve recusou desde o início participar do mesmo jogo que todos jogam. Só um fundador, poucos sócios seniores e liberdade para ignorar opiniões sobre como deve ser uma empresa de tecnologia moderna. Muitas matérias veem a Valve como excêntrica, mas há um padrão nisso. Muito do que é comum em grandes empresas só ocorre devido a dinheiro externo. Relatórios trimestrais, aquisições, grandes equipes e altos gastos em marketing não são essenciais para criar ou distribuir software. Um grupo pequeno cria o que deseja, com recursos para trabalhar no próprio ritmo. É isso que faz com que pareça incomum. Por quê? Porque todo mundo se acostumou tanto com o status quo que esqueceu que essa era até uma opção. Capítulo 9. O Estado Soberano. Valve não é exatamente uma empresa no sentido tradicional. Ela se comporta mais como um pequeno estado privado. Sediada em Bellevue, ela segue regras próprias para contratação, pacotes de remuneração e estratégias de longo prazo. Nada obriga a empresa a seguir a norma da indústria. E essa é a principal diferença. A Valve não age como uma empresa tentando vencer no mercado. Ela se comporta como algo que saiu completamente do sistema usual. E, uma vez que você enxerga dessa forma, as decisões que parecem incomuns de fora começam a fazer mais sentido. Imitar totalmente a Valve é quase impossível. Raros fundadores mantêm a maioria em uma grande empresa lucrativa de software. Poucas culturas foram lapidadas com tanto cuidado ao longo de 20 anos. A vantagem deles é bem específica. Só uma empresa pode ser dona da maior loja de jogos para PC do mundo. Empresas podem aprender com isso. Estúdios menores viram o estrago do mercado aberto e decidiram ficar de fora. Veja o Local Funk, desenvolvedor solo de Balatro.
Ele recusou ofertas de compra e deliberadamente manteve a operação pequena. Ou Sven Vinca, da Larian Studios, a equipe por trás de Baldur's Gate 3. Ele lidera o estúdio há décadas sem abrir o capital. Recentemente, lançaram um sucesso geracional sob seus próprios termos, após recusarem acordos com publicadoras. Nenhuma dessas empresas será a Valve, nem precisa ser. Cada uma aprendeu o bastante para atuar acima de seu peso financeiro. O sucesso delas mostra que a ideia de que maior é melhor está errada. O mundo dos games continua, apesar dos cortes na indústria ainda não terem acabado. A próxima onda já está em curso. Os orçamentos dos jogos AAA seguem insustentáveis, e o marketing ainda investe pesado em campanhas desnecessárias. O prejuízo deve continuar. Estúdios que estão fechando agora faziam um ótimo trabalho. Os funcionários afetados mereciam mais do que sofrer com problemas financeiros dos empregadores. Mas em algum lugar de Bellevue, 360 pessoas estão demonstrando isso ano após ano. Não são apenas as gigantes da tecnologia que estão sob o microscópio. O desenvolvimento de jogos também está sentindo isso. Descubra por que GTA 6 está levando tanto tempo para ser produzido e por que a Rockstar está sob tanta pressão para entregar. Ou assista a este vídeo.